quiser tomar seu lugar, sentar, quem quiser ficar aí na frente. Queria falar um pouquinho com vocês sobre paixão por Jesus, amém? Quem aqui deseja ser mais apaixonado por Jesus? Sabe, a nossa geração tem vivido coisas incríveis. Eu creio que a gente está vivendo um avivamento de verdade. Não tem nem mais sentido ficar cantando faz de novo se ele já está fazendo. Acho que eu vou ter que mudar essa letra, né? Já está fazendo de novo. Mas eu queria falar com vocês sobre algumas coisinhas que eu tenho sentido. Sabe, ao mesmo tempo que a gente tem crescido como igreja, tem vindo uma pressão sobre os jovens, sobre o chamado. É muito engraçado, sabe aquelas perguntinhas do Instagram que tem os chamados, que tem as perguntas, e aí o pessoal faz a pergunta que quiser? Eu creio que mais ou menos 70% a 80% das perguntas que eu respondo, que eu recebo, André, como descobrir o meu chamado? André, qual que é o meu chamado? André, como eu faço para viver o meu chamado? E amigos, eu queria dizer para vocês que o seu chamado é conhecer Jesus. Naquele dia, naquele grande dia que nosso amado voltar, quantos seguidores você tem não vai importar. Quantos CDs você gravou não vai importar. Não vai importar a última roupa que você comprou, o videogame do ano, qual iPhone você tem, qual Samsung você tem. A palavra de Deus diz que naquele dia muitos vão até falar: Ei Jesus, você não está ligado quantas pessoas eu curei em seu nome. Ah Jesus, eu fiz um culto em que 15 mil jovens se converteram. Ah Jesus, eu orei e consegui curar 28 paralíticos. Mas a palavra de Deus diz que Jesus vai olhar para alguns e Ele vai dizer: fiquem longe de mim, porque eu não sei quem vocês são. Se a gente for olhar de verdade o que Jesus está fazendo lá, e existe uma palavra no grego muito interessante, que é gnosko. Gnosko em grego significa conhecimento no nível mais íntimo que pode existir. Da mesma maneira que é usada o iada no hebraico, quando Adão conheceu Eva, ou seja, quando eles se tornaram um. Quando Jesus fala: fiquem longe de mim, porque eu não gnosco vocês. Jesus não está falando fiquem longe de mim porque vocês vieram na igreja 3 vezes por semana. Jesus não fala fiquem longe de mim porque vocês não jejuaram. Jesus fala fiquem longe de mim porque eu nunca tive intimidade com vocês. Tudo que Jesus quer é intimidade, gente. Tudo que importa para Ele é o conhecimento dEle. Tudo que importa para Ele, mais do que se você vai fazer missão na África, ou nas favelas, ou se você vai pregar o Evangelho, ou se você vai orar por 24 enfermos. O que conta para Jesus é o seu chamado, que é conhecer a Ele e ter intimidade com Ele. Porque quem conhece Jesus faz, mas muita gente pode fazer sem conhecer. Para Jesus importa muito mais quem vocês são do que o que vocês fazem. E às vezes as coisas que Jesus pede para vocês são coisas diferentes de um dos outros. É muito louco ver como Jesus, Ele está se importando, na verdade, é com o seu coração.
Quando Jesus se encontrou com um jovem rico, o que ele falou para ele? O quê? Vai, vende tudo que tens e segue-me. Só que o mesmo Jesus que mandou para um jovem rico vender tudo que ele tinha, foi o mesmo Jesus que quando viu uma mulher, ela quebrou um vaso do valor de 1 ano de salário aos pés de Jesus, Judas virou para ele e falou assim: ela poderia ter vendido e dado aos pobres. Cara, Judas tinha um contexto do que Jesus falou para o jovem rico, não tinha? Só que o que Jesus falou? Não, ela entendeu, ela está me adorando. O mesmo Jesus que repreendeu um jovem rico pela sua riqueza, foi um Jesus que aceitou uma oferta gigante que poderia sim alimentar muitos pobres. Mas por quê? Porque Jesus estava interessado, na verdade era no coração. Não era no que o jovem rico estava fazendo, mas o que dominava o coração dele. Não era o que aquela mulher de má fama estava fazendo, mas o que dominava o coração dela. E hoje Jesus só está interessado aqui, é no seu coração. É se você está disposto a de verdade conhecer a Ele. Provérbios diz, é um dos meus versículos favoritos, diz que a glória do Senhor é se esconder, a glória dos reis é se esconder, mas a glória dos reis com R minúsculo é entender a revelação, é descobrir. A glória dos reis é se esconder, mas a glória dos reis é descobrir. E nós estamos nesse chamado maravilhoso que é conhecer Jesus. Eu amo a música do Ale que fala: eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu acho que essa música é uma das músicas que mais traduz essa verdade. Porque sabe, gente, a gente tem sido tão bombardeado com essas perguntas que são interessantes, elas são importantes. Todo mundo sim tem que descobrir a sua vocação. Chamado está ligado ao que você é e foi chamado para descobrir, que é conhecer Jesus. Mas existe sim um chamado específico para a sua vida, existe sim uma vocação específica para a sua vida. A gente sempre fala entre nós, ninguém aqui é músico, nós todos somos ministros, porque no Novo Testamento não existe um guitarrista. No Novo Testamento não existe um chamado para ser baterista. No Novo Testamento existe chamado para ser discípulo. E sabe, a cruz, ela nos deu a salvação de graça, mas o discipulado custa toda a nossa vida. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre um cara fantástico chamado Zaqueu. Fiquem tranquilos que eu não vou cantar a musiquinha dele. Mas antes de falar um pouquinho sobre ele, eu queria contar uma experiência que foi uma das experiências mais impactantes que eu ouvi na minha vida, e eu pude ver o pós dessa experiência. Amigos, existe algo nos olhos de Jesus. Existe algo nos olhos de Jesus que é capaz de nos fascinar tanto, de prender tanto a nossa atenção, que literalmente qualquer outro pecado vai perder graça, que literalmente qualquer coisa terrena vai perder graça. Sabe, o maduro espiritual, ele não analisa as coisas pelo que é certo ou o que é errado. Hebreus, Paulo fala que ele poderia dar alimento sólido para muitos, mas eles insistem em tomar o leitinho espiritual. E eles ficam perguntando o que é certo ou o que é errado. Então quando a gente pergunta o que é certo ou o que é errado, a gente é imaturo espiritual. Mas quando a gente pensa, quem eu estou enchendo, aí nós somos maduros. Para onde eu estou olhando, aí nós somos maduros. E sabe, existe algo nos olhos de Jesus que é capaz de curar toda ferida emocional. Existe algo sobre os olhos de Jesus que é capaz de curar toda dor, toda depressão, todo medo, toda angústia. Tinha uma menina de 16 anos de idade. Ela está em Recife, numa base missionária. São parceiros nossos, grandes amigos, nossos mentores, o Nick e a Rachel Billman. Alguém conhece eles? O Nick Billman? Uma pessoa? Ah lá, aí sim. Foi uma mãozinha tímida assim, né? E depois levantou mesmo. Gente, o Nick é meu herói na fé. Eu peço para vocês, por favor,
Vão lá no Instagram depois e sigam. É Shores of Grace. A gente brinca que é chores, porque a única coisa que você faz lá é chorar. Mas Shores of Grace significa margens da graça em inglês. S-H-O-R-E-S. Shores of, O-F, I Grace, que é graça. G-R-A-C-E. Shores of Grace. E eles são heróis nossos. E o Nick se mudou para o Brasil há 6 anos atrás. E ele tinha uma vida ótima lá nos Estados Unidos. Quando ele veio para Fortaleza numa viagem missionária. E quando ele chegou na igreja, na esquina da igreja era um centro de prostituição. E mais de 5.000 pessoas passaram por aquele centro de prostituição. E ninguém abraçou nenhuma prostituta. Ninguém pregou Jesus para elas. E quando o Nick chegou, antes dele descer do ônibus que ele olhou, ele viu a face em cada uma das garotas de programa, ele viu a face da filha dele, de 13 anos. E ele via fisicamente isso, ele começou a chorar e ele ouviu uma voz que perguntou para ele: Nick, quem vai resgatar as minhas filhas? Ali ele teve uma experiência, ele ficou mais ou menos 2 dias sem parar de chorar, quando ele decidiu mudar com a família inteira e resgatar garotas de programa das ruas de Recife e também crianças em situação de abuso. Nesses 6 anos o Nick ganhou um favor gigante com a juíza da vara de infância de Recife, a um ponto que ela falou: Nick, eu vou fazer o orfanato de vocês, o abrigo de vocês, seu abrigo oficial do estado de Pernambuco, e eu vou te enviar os casos, vou te enviar oficialmente todos os casos que a gente receber. E o Nick virou para ela e falou assim: eu quero os piores casos, eu quero os casos que não tem solução. E um desses casos foi essa menina, que com 12 anos de idade ela foi vendida pelos pais por R$30. Desde essa idade foi dito para essa menina que o valor dela era R$30. E isso infelizmente é muito comum no Nordeste, é muito comum na nossa cidade, é muito comum no Brasil. Vocês sabiam que o Brasil é um dos países com maior índice de tráfico humano do mundo? Vocês sabiam que tem tanto tráfico humano aqui e venda de crianças que a Polícia Federal não tem nem nenhum dado? Organizações que vieram, eu tenho uma amiga minha que veio para cá da Irlanda, numa das maiores ONGs de resgate de tráfico humano, e depois de 2 anos ela desistiu do trabalho, eles tiveram que ir embora, porque nem a Polícia Federal queria intervir. Mas eu creio em nome de Jesus que Ele vai transformar isso na nossa nação, porque Ele está levantando uma geração que vai entender que está na hora da gente começar a sonhar os sonhos dele, está na hora de a gente conhecer Ele. Enquanto a gente conhece Jesus, a gente recebe os olhos dele, a gente recebe os ouvidos dele, a gente vê como ele vê, a gente ouve como ele ouve. Mas voltando para essa história, essa menina foi vendida e depois ela começou a se prostituir com 14 anos de idade. Até que chegou o pessoal da vara de infância, tomou ela e levou ela para um abrigo. Essa menina passou por 3 abrigos. Os 3 abrigos rejeitaram ela, até que levaram ela para o abrigo da Shores. Quando ela chegou nesse abrigo, o Nick diz que a dor dela era tão profunda, a cicatriz era tão funda, que ninguém podia encostar nela. Quando alguém encostava nela, ela surtava, xingava tudo e quebrava tudo. E eu lembro que o Nick compartilhava isso comigo, assim: cara, tá muito difícil. E sabe qual é o pior, André? Eu não tenho uma pregação para falar para ela, eu não tenho um videozinho. É tão fundo, é tão dolorido que eu não tenho um videozinho do YouTube para mandar para ela assistir, para ela ficar bem. Se Jesus não vier e reescrever a história dela, não tem o que fazer. E o Nick fez uma conferência chamada O Amor do Pai. Depois de 3 meses, sem conseguir encostar nela, sem conseguir abraçar ela.
E no meio da pregação, nessa conferência, essa menina sai do fundo da igreja. Ela vai até o altar, onde ela se ajoelha. E ela fica caída no chão por 2 horas, chorando sem parar. A Rachel, que é a esposa do Nick, decide levantar e vir até ela. E pela primeira vez em 3 meses, a Rachel conseguiu encostar nos ombros dela. E perguntou: tá tudo bem? Essa menina levantou e ela andava assim, toda encurvada para baixo. Ela levantou, olhou nos olhos da Rachel. E sabe o que ela falou? Ele é tão lindo. Ela viu Jesus. Ela viu a face de Jesus. Ninguém pregou para ela. Ninguém nem impôs as mãos sobre ela. Essa menina foi completamente curada. Isso foi em outubro do ano retrasado. Quando foi em julho do ano passado, nós estávamos lá. E eu vi essa menina pegar a bandeira do Brasil, se enrolar nela e começar a chorar pelo fim da prostituição no Brasil. Essa menina, ela vai nas ruas. E sabe qual que é a oração dela para as garotas de programa? Senhor, faz nelas o que você fez em mim. Ela não tem doutorado em teologia. Ela não prega sobre os 5 ministérios. Mas ela tem um testemunho. E ela tem uma oração sincera, que ela pede para o papai fazer nelas o que foi feito nela. Sabe, tem inúmeras outras histórias de experiências com os olhos de Jesus. Mas eu queria que agora a gente fosse lá para Zaqueu. E eu queria que você fosse lá para Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Gente, esse cara não era um cara legal. No Brasil a gente paga pouco imposto, né? Lá eles pagavam um pouquinho mais. Agora imagina o chefe do cobrador de imposto. E naquela época era muito diferente ainda, porque eles eram judeus, mas eles estavam sob o domínio de Roma. Então para eles era estranho eles serem um povo que tinha que pagar imposto para outro povo. Então o chefe dos cobradores de impostos era um dos caras mais odiados que tinha. Ele tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar para cima da multidão. Por isso correu adiante, subiu numa figueira brava e no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois é decretado que eu devo hospedar-me em sua casa. E sem demora Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Amigos, é muito interessante que a gente sempre ouve essa história. A gente acha que Zaqueu era um homem desesperado para dar aquela olhada em Jesus, e ele saiu correndo e ele subiu na figueira. Mas se a gente for analisar no grego, essa história ela é um pouquinho diferente. O grego tem algumas palavras, sabe, igual o ágape, filéu, que é usado para amor. Também tem inúmeras palavras para ver, para o verbo ver. E é muito interessante porque a palavra que está em grego para quando Zaqueu quis ver Jesus, no grego significa dá uma olhadinha. Significa só matar a curiosidade. Não era uma palavra que significa olhar fixamente,
olhar com os olhos bem abertos. Essa palavra, olhos bem abertos, é usada inúmeras vezes quando os judeus aprendizes estão olhando e aprendendo com os olhos bem abertos o que seus mestres estão fazendo. A palavra no grego é eido, que significa olhar de relance, só dar uma olhada. Mas é muito interessante porque a palavra que diz ali no versículo 5, quando Jesus chegou ali, ele olhou para cima. Só que a palavra aqui também é mais do que olhar. A palavra aqui quer dizer olhar atentamente para cima. Então a gente tem um homem que queria só dar uma olhadinha em Jesus, e aí vem Jesus até ele e olha atentamente para cima. Você consegue imaginar a hora que um olho que só queria dar uma olhadinha em Jesus se cruza com os olhos de Jesus? Um cobrador de imposto que nada queria com religião, um cobrador de imposto que nada queria, ele só queria matar a curiosidade de ver quem era esse Jesus, estava todo mundo falando. E de repente Jesus vem até ele e com só um olhar, esse cara é completamente capturado. E a palavra diz que Jesus fala para ele: convém a mim ficar na sua casa. Mas na verdade no grego o que ele disse foi decretado pelo céu que eu fique na sua casa. E esse cara, do nada, por causa de um olhar, ele fala: só vem. Hashtag só vem. Sabe, eu creio que a nossa geração vai olhar nos olhos de Jesus. E eu creio que a gente vai encontrar cura nos olhos de Jesus. E hoje à noite eu queria convidar vocês que se de alguma forma vocês têm colocado pressões sobre vocês de: mas como eu descubro o meu chamado? Mas como que eu faço isso? Como eu falo aquilo? Como eu sou líder de ministério? O que eu tenho que fazer da minha vida? Jesus está falando hoje à noite: olha para os meus olhos. Olha para os meus olhos. Porque de novo, não importa o que você está fazendo, o que importa é quem você está se tornando, quem você está sendo, quem você está contemplando. Sabe, eu sinto no meu coração que alguns de vocês aqui também têm até se comparado com amigos, que muitas vezes vocês se sentem menos por isso. Mas eu sinto que hoje à noite vocês vão receber uma aceitação do céu. Queria só para encerrar contar um pequeno testemunho sobre isso. Quando eu tinha mais ou menos 17 anos, eu tive a maior experiência com Deus da minha vida. Eu era um batista tradicional que não acreditava em nada do Espírito. Adorava estudar teologia, inflar meu conhecimento, mas não meu conhecimento gnóstico, meu conhecimento epignóstico, que é conhecer por ouvir falar e não conhecer de maneira íntima. E eu estava numa viagem missionária, e eu lembro que naqueles 2 últimos anos, dos meus 15 aos 17 anos, eu fazia muita coisa na igreja para ser visto. Então tinha um líder de louvor que ele morava comigo, eu sabia como estava a vida dele, que não estava legal, mas ele ministrava louvor, e eu ficava: por que ele está ministrando e não eu? Por que ele está tocando e não sou eu? E eu queria a aceitação das pessoas, queria a aceitação dos meus pastores, dos meus líderes. E eu lembro que eu fui nessa viagem missionária, e num momento
durante o culto foi muito engraçado, porque sabe aquele momento que do nada você fica a pessoa mais cética do mundo? Cara, tipo, eu tava assim, a tá celebrando, pulando na presença de Deus, a duvidar que Ele existe em 10 segundos. Então, eu literalmente falei, Deus não existe. Eu não sei nem por que eu falei isso. Falei, Deus não existe, Deus é só um arrepio, isso não existe, a galera tá aqui, todo mundo falando que sente a presença de Deus, mas isso é mentira, Ele não existe, isso aqui é só emocional, psicológico. E cara, na hora chega o meu pastor de jovens, manda parar o louvor, pega o microfone e fala, Deus me revelou que alguém está duvidando que Ele existe. Cara, pensa no medo. Tipo, eu não quero ir para o inferno, Senhor. Eu já achei que Ele ia apontar para mim, ia ser consumido na Anani Safira, né? Tipo... E cara, quando eu comecei a chorar, Ele falou, mas hoje à noite Deus vai se mostrar para você, não porque você duvida, mas porque Ele te ama. E sabe, foi muito interessante, foi uma das maiores lições da minha vida ali naquela noite. Porque quando Deus fala algo, Deus não está só comunicando algo para vocês. O que Deus vai falar com você hoje à noite aqui, saiba que não é só uma mensagem, é ação. Deus fala verbo. Quando Deus te chama de algo, Ele não está só te comunicando, Ele está te tornando isso. Naquela noite veio um homem até mim, e ele nunca me viu na vida. Deus tomou ele e em primeira pessoa Ele falou, filho, eu te vejo. Quando Ele me chamou de filho, foi como se a revelação inteira de paternidade caísse sobre mim naquela hora. Porque de novo, quando Deus te chama de algo, Ele não está te comunicando, Ele está te tornando algo. Ele está colocando revelação em você, porque Ele é verbo. E ali eu entendi que o que é de fato ter um pai. E a segunda parte foi, eu te vejo. Cara, foi como se por 15 segundos eu visse várias partes da minha vida, eu desde criança, e Deus me vendo, e Deus me via no meu quarto adorando a Ele, Deus me via no computador ouvindo música e pregação, Deus me via quando eu queria adorar Ele, e eu fiquei com invejinha, porque eu era o outro que estava. E de repente, em questão de segundos, foi como se toda a carência da minha vida fosse suprida, toda. Porque de repente a opinião do céu foi o que passou a reger minha vida. Sabia que interessante isso? A palavra glória em grego é doxa. Só que o primeiro significado de doxa não é glória da maneira que a gente conhece, é opinião. Agora lá em Coríntios, Paulo fala que nós com o rosto descoberto contemplamos como um espelho a glória do Senhor. E nós somos transformados de... Agora eu queria que você substituísse isso para opinião. Todos nós com o rosto desvendado, nós contemplamos como um espelho a opinião do Senhor, a imagem e semelhança do Senhor. Então nós somos transformados de opinião em opinião. O que o céu está dizendo que você é, o que o céu está dizendo quem você é, não o que os seus amigos estão te dizendo. E quando a gente entende a opinião do céu, toda a comparação vai embora. Eu queria convidar a vir aqui na frente para a gente orar junto. Você que tem se comparado, sabe, às vezes é difícil se expor, eu sei, mas às vezes é necessário a gente chutar para longe o nosso orgulho, para que a gente receba algo dele. Se você tem se comparado, se você tem se sentido menos, queria te chamar aqui. E se você nessa noite deseja olhar nos olhos de Jesus e ser fascinado por Jesus, sabe, por anos na minha vida eu fui preso com a pornografia, dos meus 15 aos meus 18 anos. E sabe como eu fui liberto? Olhando para Jesus e entendendo que Ele era mais belo que qualquer outra coisa. A gente não vai vencer certos pecados se a gente ficar só religiosamente batalhando, se a gente não correr para Jesus, a
a gente vai cair. Eu queria te convidar aqui para a gente orar, se você deseja conhecer Jesus de maneira mais íntima. Se você entende que mais importante do que o seu chamado é ser conhecido por Ele, conhecer a Ele. As pessoas que precisam hoje ouvir a opinião do céu, eu queria chamar para ficar desse lado aqui. E as pessoas que desejam ter um toque de Jesus e olhar nos olhos de Jesus, seja para vencer um pecado, seja para ser curado emocionalmente, seja para ser fascinado e viver uma vida de devoção, de adoração. Jesus, o Senhor vai levantar uma geração que é fascinada, Jesus. Jesus, eu não tenho poder algum, Jesus. Ninguém aqui tem algum poder, Jesus. Mas Jesus, quando o Senhor decide revelar seu amor violento, quando o Senhor decide revelar o seu amor, o seu amor que é mais forte do que a morte, o seu amor que nem muitas águas podem apagá-lo, o seu amor que é melhor do que o vinho. Jesus, o Senhor derramaria sobre seus filhos e filhas, o Senhor derramaria sobre seus filhos e filhas um novo nível de amor, amor por Jesus. Amem a Jesus, amem a Jesus, amem a Jesus. Esse é o chamado de vocês, esse é o destino de vocês. Sabe, no grande dia não vai haver um pódio para o primeiro colocado, para o segundo e para o terceiro colocado. No grande dia vai haver um casamento.